I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the tunnel closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they come. Eu vou apresentar então para vocês o Bruno, gente. O Bruno, ele é bacharel. Eu tô olhando minha cola, tá? Ele é bacharel e licenciado em Educação Física pela Unis, Universidade de Sorocaba, né? Fefiso. Fefiso. De É Sorocaba. muito parecido. É muito parecido, é porque é específica de Educação Física, certo? Isso. Tá. Pós-graduado em Fisiologia do Exercício, aplicado à clínica pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente curso MBA em Empreendedorismo, Marketing e Finanças pela Unimais. O Bruno, ele atuou por 8 anos no Espaço Sorocaba, né, Bruno? 8 anos. Foi uma escola. Uma super experiência, né? Legal. Super. E ele é sócio proprietário da Fusion Training Center de Votorantim. Então, o pessoal aqui da região, ó, Sorocaba, Votorantim, todo o povo dessa região, ó, já pode treinar, porque eles estão trabalhando online também, viu, gente? Então, o povo dessa região, ó, depois vocês já mandam aí no direct para ele, já marca já o personal. Já manda vocês. já que a gente já bola até uma promoção para quem está assistindo aqui e falar, a gente já cria um negócio. Ó, fiz, tá aproveitando o merchan, gente, tô gostando desse negócio. É isso aí, maravilha. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, gente, por que eu chamei o Bruno? Todo mundo já me conhece, sabe exatamente aquilo que eu acredito dentro da nutrição, né? E aí eu conheci o Bruno numa outra live que a gente fez. E eu gostei muito da forma como ele também atua. Caiu a live aqui pra mim, eu não ouvi nada. Voltou. Tá, vamos lá. Eu falei que assim, eu conheci você numa outra live que a gente fez e a gente acabou percebendo que a gente pensa da mesma forma em vários aspectos, né? E por isso que eu resolvi chamar o Bruno pra gente papear um pouco com ele. Então hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que a gente acredita muito. E às vezes eu falando não vai ter tanta credibilidade, porque eu sou nutricionista, não sou formada em educação física, mas alguém que é formado tem um pouco mais de... tem muito mais de experiência nessa área e vai poder, óbvio, falar muito melhor sobre isso do que eu. Então, eu vou te fazer uma pergunta agora, Bruno. Qual que é o melhor exercício para eu fazer, Bruno? Pensa aí para mim. Qual que é o melhor? Porque acho que o povo pergunta isso para você. Como é que é? É a pergunta mais comum, né? Qual o melhor exercício? E eu costumo dar uma resposta bem curtinha, mas que tem um sentido muito amplo. O melhor exercício é aquele que você faz. Ponto final. Então, né? não adianta eu pensar aqui em variados treinamentos para você, se nenhum deles te atraia, nenhum deles te agrade. A tendência sua é não permanecer, ou fazer, sabe, forçado, e aí na primeira oportunidade, como a gente estava citando agora da pandemia, quando surge uma oportunidade, as pessoas param. Por quê? Porque, na minha opinião, são 2 motivos. Primeiro, que não entenderam qual é a real importância de se manter em movimento, né? E segundo, porque não encontraram aquilo que faz os seus olhos brilharem, entendeu? Então, é mais ou menos como se nós tivéssemos vários materiais diferentes, e para esses materiais nós temos que usar ferramentas diferentes, né? Não adianta eu querer pregar um prego com uma parafusadeira e nem parafusar com um martelo, entendeu? Então, uma coisa vai agradar mais a você, outra vai agradar mais a mim, e assim por diante. Cada um tem sua preferência, né? Então, na verdade, fazer aquilo que eu gosto me deixa mais motivado para continuar a treinar. É mais ou menos isso. Exato, evita com que você pare. Simples assim. Até porque continuidade é talvez o grande... o pulo do gato aí é a continuidade. Frequência, né? Isso. Frequência, fazer, né? Tá certo. Então, agora o povo tá na pandemia. Então, todo mundo em casa, né? E será que fazer exercício em casa traz algum resultado? Então, né? Isso é uma coisa que a turma tá questionando bastante. Poxa, mas eu vou treinar em casa, pô, eu não tenho momento, ou
Poxa, minha casa é pequenininha, é apertada, eu tenho que arrastar um móvel aqui e ali, e aí acaba desmotivando a pessoa, né, se ela não conseguir enxergar que aquilo pode ser positivo para ela de alguma forma. Eu Uhum. gosto sempre de dizer que o nosso corpo, ele não foi criado para ficar parado, ele foi criado para se manter Sim. em movimento, né? E hoje, cada dia mais, tem ofertas para que a gente fique mais tempo em sedentarismo, mais tempo parado, né? Então, controle da TV, no celular hoje você faz tudo. Hoje eu não preciso nem ir até você para a gente fazer uma reunião. Ó, Nós fazemos tá aqui vendo? no Instagram para várias Exatamente. pessoas assistindo, né? Então, Verdade. veja só, no momento onde não temos escolha se não ficar dentro de casa, poxa, se movimentar dentro de casa, não tem solução. E aí você vai falar assim, ah, Bruno, mas, poxa, e a questão dos equipamentos? Cara, a gente tem um equipamento sensacional, todo mundo tem em casa o melhor equipamento de treino que se chama corpo humano, tá? Um corpo Ai, vivo é um adorei isso, corpo gente. treinável, mas é sensacional. Veja só, evidentemente que aparelhos, equipamentos, eles vão auxiliar a gente na construção do treino, na variedade de movimentos que eu posso utilizar. Agora, os movimentos, quem faz? Quem faz é o corpo. Então, eu posso simular uma série de movimentos usando apenas o peso do próprio corpo e fazer com que eu mantenha ele em intensidades controláveis, mais altas, mais baixas, à medida que o meu aluno tem capacidade para se movimentar, entendeu? Então, olha, eu vou dar um exemplo hoje. Eu acabei de dar uma live, né? Eu tinha comentado contigo, e Sim. provavelmente os meus alunos mais condicionados estavam nessa live. Alguns estão assistindo aqui já vão me encher o saco. Mas provavelmente os alunos mais condicionados estavam nessa aula. Poxa, eu dei Aham. uma live sem um equipamento que o pessoal saiu e falou, meu, o que foi isso? E aí eles ainda me provocaram dizendo, e segunda-feira a aula do Kleber foi mais intensa. Então, olha só, se você tiver, lógico, daí cabe também ao profissional de educação física. Se você tiver ali na sua caixa de ferramentas bastante coisa, né? Eu tenho bastante itens, eu consigo ir aplicando com o pessoal uma variedade de movimentos, criando movimentos, aplicando movimentos diferenciados. Então, Sim. tá bem bacana. Brinquei, falando a verdade, mas brincando, não vejo a hora que volte à academia, porque já tá ficando difícil criar movimento para esse pessoal aí. A gente Aham. está sempre com a criatividade a mil, mas já está chegando no limite já, então tem que voltar logo. Legal. Olha, gente, eu adorei isso. O melhor equipamento para o treino é o seu corpo. Gente, amanhã eu vou postar isso, hein? Vocês vão ver, ó lá. Vou colocar o nome do Bruno embaixo. Eu adorei. E é verdade, né? Oxe, Caramba, né? Às vezes o pessoal fala assim, projeto verão, né? Mas como eu vou à praia com esse corpo, né? Como é que eu faço para ir à praia? Tenha um corpo e vá à praia, ponto, né? Não tem outra coisa. Para que ficar né? pensando em tanta coisa? E é verdade, né? O Eu, nosso ti- corpo é eu tive capaz um de um monte de professor, coisa, né? eu tive um professor na faculdade, um professor de filosofia, que ele falava que um corpo bonito é um corpo vivo. Então nós temos que manter o nosso corpo vivo. É isso que é lindo, a magia tá aí, né? Show, Vamos show, lá. adorei. Perfeito. Vamos lá. Tem muita gente que acaba ou confunde ou realmente é a mesma coisa. Você vai falar pra gente. Exercício físico e atividade. Quando eu falo assim, eu vou fazer um exercício físico ou eu vou fazer uma atividade física, é tudo igual? Tá, não é igual, tá? Na verdade, a atividade física é o quê? É qualquer atividade acima dos meus níveis de repouso. Então, por exemplo, Tá. eu vou varrer a casa. Varrer a casa é uma atividade onde eu vou movimentar membros superiores, inferiores, vou me deslocar. Então, é uma atividade física, porém, não é um exercício físico. Por que não é um exercício físico? Porque o exercício físico ele tem um objetivo, ele tem um início, um meio, um fim. Eu consigo progredir carga, eu consigo ter parâmetros de evolução, entendeu? Então, na verdade, o que diferencia uma coisa da outra é que a atividade física está relacionada ao seu cotidiano, tá? E o Ok. exercício Uhum. físico, de fato, está relacionado a uma sistematização do movimento. Então, tem objetivo, é claro, e eu vou traçando metas para chegar naquilo, entendeu?
Tá, Então tem então diferença. exercício físico é algo planejado. Exercício físico é algo planejado, exatamente. De Tá, uma forma atividade bem física, acordei, resumidinha, levantei, caminhei até o banheiro, fiz uma atividade física de alguma forma. exatamente. E isso Tá, é muito importante que a gente consiga diferenciar, porque muitas vezes a gente fala sobre ser uma pessoa mais ativa, né? A gente ouve o tempo todo, as pessoas têm que ser mais ativas, as sim. pessoas têm que se movimentar mais. Não necessariamente quando se fala sobre ser mais ativo, está se falando de fazer um exercício, literalmente, tá? Imagine só, eu, Bruno, faço 1 hora de exercício todo dia, e as outras 23 horas eu fico deitado. Eu sou um indivíduo ativo? Eu não sou um indivíduo ativo. Não. Eu sou um indivíduo sedentário que faz exercício. Olha a ironia das coisas, né? É Então, verdade. quando eu vou pensar no indivíduo mais ativo, é o quê? É uma pessoa que opta pelo movimento, tá? Tanto é que uma recomendação que nós sempre demos para o pessoal é diminuir o tempo, diminuir a oferta de sedentarismo. Vou dar um exemplo disso bem simples. Eu moro a 2 quarteirões da padaria. Eu pego o carro e vou até a padaria ou eu vou à padaria a pé? São só 2 quarteirões. Bruno, mas vamos lá, ó, eu moro no 15º andar, você quer que eu suba 15 andares a pé? Não, mas você pode subir um e pegar o elevador no primeiro andar, no segundo andar, entendeu? Você já vai ter se movimentado e, lógico, você não precisa subir 15 andares, que também ninguém merece, né? Então é optar pelo movimento ao invés de optar por ficar quietinho, optar por ficar... sempre preferir estar ativo. Foi compreensível Legal. ou foi confuso? Foi legal. O Adriano até escreveu assim, ó, reduzir o tempo de sedentarismo. O Adriano é um colega de trabalho, trabalhamos muitos anos juntos no Spa, ele fez a primeira Aham, pós comigo, a primeira pós dele. O cara hoje não está fazendo nada mais, nada menos do que doutorado lá no Unifesp. Você vê que... legal. Bem-vindo, Obrigado, Adriano, por Adriano. assinar aí embaixo o que eu falei aqui. Legal. Passou mais credibilidade ainda. Ah, vamos lá. Então, quantos exercícios que eu tenho que fazer por semana? Certo, vamos lá, ó. A recomendação da Organização Mundial de Saúde, ó, esquece, não tem Bruno aqui falando mais, tá? A Organização Mundial de Saúde fala em pelo menos 150 minutos de exercício cardiorrespiratório por semana. Nossa, 150 minutos é muita coisa. Não é muita coisa. Se eu pegar de segunda a sexta, dá 30 minutinhos por dia. Meia horinha. E não precisa nem ser direto. Eu posso fazer 10 minutos de caminhada de manhã, 10 à tarde e 10 à noite. Olha só que interessante. Não é muita coisa, né? Isso é o Uhum. mínimo. Queria reforçar para vocês, isso é o mínimo, tá certo? Gente, ele Então, está dizendo que isso é o mínimo. Significa que vocês estão não, fazendo o não, mínimo, não pelo precisa, não precisa se limitar a isso também. Imagina eu estou Sim, falando aqui agora e perfeito. alguém fala, poxa, eu faço 1 hora por dia à toa. Não, gente, quanto mais exercício você fizer, lógico, até Melhor. o limite do Aham. aceitável, né? Uhum. Mais resultados não só em questões de saúde, quanto estéticas, bem-estar e Sim. etc, tá? E só um segundinho. Quando eu falo que a Organização Mundial de Saúde coloca um tempo mínimo, ele também coloca para uma atividade muscular, tá? Isso que eu falei foi cardiorrespiratório, que são as Tá. caminhadas, corridas, pedaladas, tá bom? Que são exercícios Ok. mais cíclicos de continuação, tá? Agora, atividades musculares ou atividades de resistência, a gente pode colocar musculação, funcional, até pilates, tem algumas outras modalidades, crossfit, várias modalidades que entram aí. O ideal é no mínimo 2 a 3 vezes por semana, tá? Então, além de fazer aquela minha meia horinha de caminhada no mínimo por dia de segunda a sexta, se eu conseguisse encaixar pelo menos 2, 3 dias de treinamento contra alguma resistência, né? Musculação, funcional, crossfit, Uhum. melhor ainda, tá? Então, Tá. E não, essas 3 vezes por semana tem um tempo, mais ou menos? Uma média? Não? Como é então que é isso? geralmente uma atividade de resistência, né? Por exemplo, a musculação funcional, novamente, um tempo de duração máximo seria de 50 minutos. Tá. Mas isso pode variar, tá bom? Pode variar para baixo quanto para cima.
Porque quanto maior a intensidade do treino, menor é a duração dele. E quanto menor a intensidade do treino, maior é a duração, tá? Agora, um tempo médio aí legal, uns 40, 50 minutos numa atividade muscular, tá? Tá, seria um tempo legal para quem quer fazer um treino de musculação, por exemplo. Um tempo muito bom. Aliás, eu sempre comento com todo mundo que a pessoa que vai para academia e fica 2 horas na musculação tá indo lá para conversar só, porque não tem um treino que seja proveitoso, que tão proveitoso assim, que você necessite ficar 2, 3 horas na academia fazendo. Aí, lógico, se a pessoa foi para fazer 1 hora de esteira e 1 hora de musculação, aí já são outros 500, porque tá usando 2 métodos completamente diferentes, né? Tá, ok. Perfeito. Mas agora é a pergunta central. Qual é o melhor exercício para emagrecer? Vai, dá um milagre aí pra gente. A fórmula mágica que eu tô vendendo por R$1 milhão por pessoa. Dá de graça para nós, pelo amor de Deus. Você sabe que eu postei essa provocação aí, né, do qual a melhor atividade para emagrecer. E teve uma aluna minha que me provocou hoje, falou, Bruno, se você hoje me der uma resposta diferente da que você deu a vida inteira, eu vou ficar muito brava com você. Porque, gente, não tem uma fórmula mágica. Isso cai mais ou menos naquela primeira resposta. Qual é a melhor atividade para se fazer? Qual é o melhor exercício? É aquele que você vai dar continuidade, é aquele que você sente prazer em fazer, é aquele que você tem capacidade de permanecer por mais tempo e por gostar você se dedica mais, se entrega mais e consegue, lógico, aproveitar muito mais, tá? Agora, lógico, não vou dar essa resposta tão simplista, tá? Tem atividades que gastam mais energia do que outras, tá bom? Então, existe uma tabela, se chama tabela Match Compendium, tá? Antes tinha só em inglês, agora tem umas versões traduzidas que é bem interessante, tá? Essa tabela, ela pega... Nossa, são muitas e muitas e muitas páginas, desde atividades diárias, né, até atividades do trabalho e exercícios físicos. E vai dividindo isso por uma coisinha chamada MET, que é o equivalente metabólico, tá certo? E o que nós sabemos? Que quanto maior o equivalente metabólico de um determinado exercício, maior o gasto energético desse exercício, tá? Ou, aliás, maior o meu gasto energético quando eu faço esse exercício. Então, para quem tiver curiosidade, se quiser me chamar no direct depois também, eu passo a tabelinha para vocês, é bem interessante. Onde você vai encontrar ali uma série de atividades que até nem são muito comuns para a gente, e de repente você fala, poxa, olha que legal, eu sempre gostei de dançar, e nossa, dançar gasta muita energia. Poxa, dançar gasta mais energia do que tal coisa que eu faço e não gosto. Entendeu? Então tem algumas, de repente pode ser bastante esclarecedor pegar essa tabela. Ali tem de tudo que você imaginar. Tem atividade de carteira, atividade policial, carregar a criança no colo por 1 hora, carregar uma criança de 5 anos no colo por tem atividade sexual, gasto energético, tem muita coisa legal, é muito interessante. Tenho certeza que a galera vai adorar ver essa tabelinha. Quem quiser, chama no direct, depois eu passo essa tabela. Tá, eu vou perguntar uma coisa que o Everton tá perguntando aqui. Ele tá perguntando se um treino de resistência é mais eficiente para perder peso do que o treino de força. Eu vi que você comentou muito que o melhor treino para perder peso é exatamente o treino que a gente consegue levar por longo prazo, né? Que não faça a gente desistir. Que a gente faça, né? Exato. Mas existe aí... Você também falou do gasto energético agora de alguns treinamentos. Sim, sim. Na verdade, veja só, ele perguntou sobre a diferença aí do treinamento de força e do treinamento de resistência. Na verdade, eu usei os 2 termos, mas eles se referem à mesma coisa, tá? Então, o treinamento de força é o treinamento contra uma resistência, ok? E aí essa resistência pode ser desde um aparelho de musculação até um equipamento funcional, como aquelas faixas elásticas, ou mesmo o peso do corpo, como a gente está fazendo agora no nosso dia a dia, tá? Então, atividade, um exercício de força, um exercício de resistência é a mesma coisa. Então, ambos são muito bons. Isso. Agora, se você for comparar, por exemplo, uma atividade como caminhada, né, ou corrida,
e o treinamento muscular, vamos lá. Aí fica bem controverso se eu tentar dar uma resposta muito simples para você, tá bom? Ó, ambas atividades têm um gasto energético bom, desde que você, lógico, consiga desempenhar ela, tá? Então, ambas têm o seu gasto energético. Uma tem um gasto energético mais alto do que a outra, não vou falar qual é, vocês vão ir lá na tabelinha lá depois ver, tá? Uma tem uma atividade, tem um gasto energético mais alto durante a atividade do que a outra, porém a outra tem um gasto energético maior pós-treino, porque na hora que eu termino o treino, eu ainda continuo com o meu metabolismo acelerado, meu metabolismo ainda consome bastante energia, bastante oxigênio. O nome disso é efeito EPOC, tá? Então, parece que se eu for colocar na balança mesmo, aí eu volto para aquela resposta. O que você gosta mais? Eu, pessoalmente, Perfeito. se eu for recomendar, faço os dois. A recomendação da Organização Mundial da Saúde não é um ou outro. É, no mínimo, 150 minutos de atividade. Você usou o termo aeróbia, né, que é o cardiorrespiratório, e 2 a 3 vezes, no mínimo, por semana de uma atividade de força contra uma resistência. Tá certo? Ok. Então, um completa Maravilha. o outro. Tá. Mas agora eu tô pensando em ir para uma academia e pedir um treininho, sabe para quê? Para minha gordurinha localizada no abdômen. E Para aí? gordurinha Devo? localizada. Meu Deus, e agora? Pode, você pode pedir. Agora, se eu vou te entregar, já são outros 500, né? Porque Na verdade, tem gente gente, que faz um marketing em cima disso, não é não, Bruno? e é a coisa que mais vende, né? Então, na verdade, o marketing dentro dessa mundo fitness nosso é praticamente baseado nisso, né? O tempo todo você está vendo uma matéria sobre como perder os pneuzinhos em 14 dias, comendo muito e fazendo pouco exercício. Olha, gente do céu, até eu quero essa fórmula mágica, tá? Então, veja só. Também. Não, eu preciso dessa fórmula. E eu quero ser o primeiro a saber, porque eu não vou vender barato. Eu não vou vender barato. Exatamente, mas a gente pode conversar, né? Então, ó, se você for pensar em gordura localizada, pessoal, veja só. O seu corpo, quando você... Vou fazer uma pergunta, Nutri, por favor. Tem algum alimento que eu coma que dá mais gordura no meu braço do que no meu abdômen? Ou dá mais na minha coxa do que no meu pescoço? Tem algum alimento que faça isso? Então, por enquanto, eles não vêm com GPS. Não vem com GPS. Exato. Não vem, Do mesmo jeito que essa gordurinha, ela não entrou ali por causa de algo específico, ela também não vai sair ali de forma tão específica, tá certo? O meu mecanismo de queima de gordura é sistêmico. Então, eu tenho ácidos graxos livres lá, o meu corpo começa a trabalhar, e aí o meu metabolismo está lá a 1000, procurando tudo que eu tenho de energia para oferecer para ele, para que eu consiga executar aquele exercício. Então, veja só, eu posso estar treinando coxas, tá, e perdendo a gordura do pescoço. Eu posso estar treinando braços e perdendo gordura das coxas. Eu posso estar fazendo muitos abdominais e estar pegando gordura da minha bochecha, tá? Não tem essa questão de, eu fiz abdominal, eu perdi gordura do abdômen. Eu fiz muitos agachamentos, eu perdi gordura da minha coxa, do meu bumbum. Não existe isso. O que existe, sim, é uma modelação, né? Então, poxa, eu estou fazendo bastante vamos pensar no agachamento mesmo. Faço muitos agachamentos. Aliás, faço treinos coerentes de agachamentos. Aí, de repente, o meu bumbum começa a ficar mais durinho, ele começa a ficar mais redondinho, o meu músculo começa a ficar maior, mais trabalhado, e isso vai dando uma estética mais bonita para o meu bumbum, para a minha coxa, e assim para todos os exercícios, tá? Então, quando eu penso numa atividade localizada, eu estou pensando, se eu for falar de estética, tá? Eu estou pensando no quê? Em trabalhar os músculos que ali estão e, a partir disso, dar uma estética melhor. Embora eu, Bruno, seja praticamente... Eu nunca penso em estética quando eu for elaborar um treinamento, tá? Eu sempre brinco que tem o objetivo do aluno e o objetivo do professor, tá? Então o aluno vem e fala, eu quero ficar magro,
um palito equilibrado e eu quero ter uma coxa forte, eu quero... O cara fala tudo isso. Aí eu falo, legal. Boto ele para treinar e eu vejo o que ele precisa. Aí eu vejo, poxa, esse cara precisa de equilíbrio, esse cara precisa melhorar, fortalecer todos os músculos que vão proteger o joelho dele de ter uma lesão. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu penso em muitas outras coisas para que depois, na hora que eu colocar tudo isso, todos esses itens, saia uma receita legal, saia um bolo legal, entendeu? Mas deu para entender essa diferença aí de não tem um exercício localizado para perder gordura localizada. Mas veja pelo lado bom, isso algumas pessoas podem pensar negativamente, podem falar assim, poxa, Bruno, que saco, então eu faço abdominal e eu não perco gordura do meu abdômen. Você pode estar perdendo gordura do abdômen, mas pode estar perdendo gordura do corpo inteiro. Olha que é muito mais gostoso. Eu estou perdendo gordura de tudo, fazendo o quê? Fazendo qualquer movimento. Olha que interessante, né? É muito melhor do que ser localizado. Ou seja, eu posso estar correndo e perdendo tudo. Ah, mas na corrida eu não estou movimentando minha bochecha. Por que que meu rosto está ficando mais magro? Porque é sistêmico, entendeu? Sim, perfeito. Entenderam, na verdade? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, vai mandando aí, tá? Eu vou falando aqui. Vai mandando. O Kleber, que acho que aqui tá como mestrando sossego, ele escreveu assim, a gente treina músculo, não gordura, caramba, né? E é isso, né? Exato. É o músculo é localizado, entendeu? Agora a gordura, então, o corpo decide o que fazer, né, gente? Não é meu sócio à toa, ele veio para lacrar o que eu falei. Veio, então, tá vendo? Ó, que tudo. Tá bom, então vamos lá, tem mais perguntinhas para você. Agora me explica uma coisa. Eu, na prática do consultório, acaba acontecendo algumas coisas bem comuns, né? Então, assim, muita gente que vai às academias e a gente sabe que, infelizmente, né, a gente tem um boom, existe uma concorrência, existem excelentes academias, como também existem academias que não são tão boas assim, enfim. E que o treino é meio que igual para todo mundo, né? Aí eu queria saber de você. Existe uma diferença mesmo num treino personalizado? O que esse treino tem de diferente daquele treino que é igual para todo mundo? Veja só, eu vou até me dar a liberdade de dividir em 3 grupos aí, tá? Então, vamos pensar nesse treino que você disse que é padrão. Você vai na academia, você já recebe aquela ficha que parece que o professor psicografou. Ele já tinha, antes de você chegar lá, ele já tinha aquela ficha. É sensacional isso, tá? Vamos pensar agora também numa academia que te dá um suporte legal, onde o professor realmente, por mais que ele não seja o seu treinador particular, não seja o seu personal trainer, ele ainda vai se dedicar, ele vai sentar ali e realmente pensar no seu caso e montar um treino para você, tá? E por fim, vamos pensar no personal trainer, ok? Vamos lá. Já deu para entender que o padrão não é dos melhores, né? Porque, vamos imaginar, vai um rapaz de 15 anos, eu com 30, um outro rapaz com 45 anos, um senhor com 60. Todos nós, será que temos a mesma necessidade? Será que o mesmo treino pode ser aplicado para mim, que pode ser aplicado para ele também, para todos eles? Isso que eu não estou nem falando se um tem um histórico mais atlético do que outro, eu não estou nem levando o critério à aptidão física, eu estou falando só sobre idade, que já é um fator importante, tá? Então, é óbvio que treinos que são muito padronizados não são treinos ideais. Eu estou pegando uma aguinha aqui, desculpa. Não são treinos ideais, tá? Agora, aquela academia que o professor conseguiu me dar um bom suporte, poxa, hoje eu não posso investir num personal trainer, hoje esse dinheiro ia me fazer falta, Poxa, você pode encontrar boas academias que vão te dar um suporte legal, tá? Então, o professor, quando ele se debruça de verdade na sua ficha lá, no seu caso, e estuda você e prepara um programa para você, é lógico que tende a ser muito mais eficiente, tende a ser mais individualizado. Aquilo foi feito para você, não foi feito para todos, ok? Beleza, Bruno, mas eu tenho a possibilidade, eu consigo hoje investir num personal trainer. Por que eu vou fazer isso? Porque, gente, agora, sendo muito sincero, vou puxar
pouquinho de sardinha para minha brasa, lógico, mas treinar com personal é diferente. Seja no sentido de motivação, porque você vai ter uma pessoa lá do seu lado que vai estar te incentivando o tempo todo, seja no sentido de realmente dedicação ao seu caso. Poxa, eu não só vou prescrever um treinamento para você, eu vou acompanhar você durante o treinamento. Então, vamos lá, de repente eu prescrevi um treino para você, um exercício que para você é excelente hoje, mas que semana que vem já não está tão excelente, porque final de semana eu fui no churrasco e eu escorreguei perto da... Poxa, se você está com o personal trainer do lado, ele já consegue adaptar o treinamento imediatamente para você. Fala, pô, tá doendo no agachamento? Então, pera aí, vamos mexer aqui. Entendeu? Então, tem essa intervenção imediata, tá? E, obviamente, que por ter esse acompanhamento, eu consigo ver de perto os resultados e eu tenho mais capacidade de evoluir seu treinamento com propriedade. Tá? Então, eu vou dia a dia acompanhando o seu objetivo. Eu não vou pegar um feedback seu, sei lá, no final da semana ou no final do mês. Entendeu? Então, realmente, o treinamento personalizado, para quem pode investir, é um investimento bem interessante, sim. Tá? Não é só porque eu sou personal trainer, mas também porque o nosso histórico aí, o tempo que a gente está trabalhando na área é muito nítido. Os resultados são maiores para as pessoas que estão treinando com uma pessoa lá do lado. O chato do lado lá, falando, vai, você aguenta mais uma. Vai, esse cara, você consegue! a gente é chato, mas somos importantes. Eu vou jogar um veneninho agora. Mas tem muita gente também que paga 400 conto num pote de whey protein, mas não paga o personal e eu fico sem entender por quê, entendeu? Mas o personal é caro, né? A Nutri é cara, mas o pote de whey de 400 pau importado não é caro, né? Então, enfim, né? Tem que ver as prioridades, né? Impressionante. Mas é aquilo que a gente estava falando, o marketing que tem em cima dessa suplementação, chás, emagrecedores, etc., o marketing é muito grande. E aí o cara pensa, pô, eu vou pagar R$ 400 para ter um cara chato do lado, insuportável, que vai ficar mandando, sendo que eu posso pagar R$ 400 tomar um negócio que deixou o cara da foto bonitão, pô. Eu quero ficar igual o cara da foto, então eu vou, entendeu? É complicado, rápido, mas né? É o mundo que a gente vive, né? E parece que quanto maior é a necessidade da pessoa, pensando em emagrecimento ou pensando mesmo em aumento de massa muscular, enfim, quanto maior a necessidade, mais ele se desespera e mais ele busca essas fórmulas mágicas, né? Mais acaba caindo em ciladas. E, infelizmente, provavelmente era o que mais precisava também das nossas áreas interligadas trabalhando juntos, né? Enfim, acontece. Bom, um pouco disso que você falou, então, daquele treino que é o treino da gaveta, né? Que é igual para todo mundo. Será que é mais ou menos igual os aplicativos de celular, que tem aqueles treinos, enfim, como é que é? Será que é a mesma coisa? Você sabe que hoje não adianta nem eu querer desqualificar os aplicativos, porque, cara, a gente está na era digital e a gente tem que procurar um pouquinho algo bom no meio de um mar meio ainda vago, tá? Então veja só, obviamente que eu, assim como não sou a favor desse treino de gaveta que já está montado antes do professor te conhecer, é óbvio que eu também não vou ser a favor desse treinamento que já está lá, por exemplo, o famoso bumbum na nuca em 15 dias. Também não vou ser a favor desse tipo de treinamento. Porém, os aplicativos não têm só treinamentos. Os aplicativos hoje, tem vários aplicativos que criaram realmente comunidades, onde você faz, por exemplo, uma corrida e compartilha isso. E você vai ganhando pontos, e você vai competindo com uma galera que está ali no seu círculo de amizades, e isso, de repente, pode ser muito motivador para você. Porque, às vezes, de repente, para mim não seja tão agradável sair correr na rua 6 horas da manhã, porque ninguém vai me ver correndo, e se eu postar uma foto no Instagram, talvez não dê tantos views assim, mas dentro daquela comunidade do aplicativo,
eu vi que fulano correu um pouquinho mais do que eu, poxa, então, cara, essa semana eu vou também, que eu quero vencer, eu quero chegar lá, eu quero... literalmente, é uma cultura exibicionista, mas que funciona, é um fator Sim. motivador, entendeu? Uhum. Então, pensando em treinamentos de gaveta, não me interessam, não sou a favor, eu acho que deve ser usado com o máximo de senso crítico possível, tá? Se você não tem a menor noção, nunca treinou, pior ainda, não treine, porque a possibilidade de você fazer algo muito errado é muito grande, tá? Agora, se você for usar o aplicativo para, de alguma forma, você se motivar a se manter em movimento, poxa, aí eu acho mais do que sensacional, porque é uma via a mais para que você se motive. Então, tudo que vem para motivar tem que ser olhado com bons olhos de alguma forma, né? Sim, né? Para quem não fazia nada e de repente está fazendo alguma coisa, mesmo que seja com o aplicativo, né? Mesmo, exatamente. Melhor é Né? manter-se em Ok. movimento. Tá. Mas assim, o indivíduo fala assim: já sou magro, né, Bruno? Não preciso nem de treinar, né? Para que eu vou fazer atividade física? Eu vou me exercitar, já sou magro. E aí, como é que é isso? Certo. Você sabe que esses dias atrás eu me deparei com uma situação muito parecida com essa. Uma menina bem magra falou: Meu, fala para as outras aí, eu não preciso, eu tô tranquilinho. E realmente, talvez esteticamente ela se sentisse tranquila em relação às demais pessoas. Porém, se você for pensar, sei lá, colesterol. Colesterol é uma doença muito comum em pessoas obesas ou pessoas em sobrepeso. Mas só pessoas obesas e pessoas de sobrepeso têm o colesterol alto? Não. Pessoas magras, palitos equilibrados, como o termo que eu usei antes, também podem ter o colesterol alto. Também podem ser hipertensas. Também podem ser diabéticas. Também podem infartar, também podem morrer. Então, poxa, se eu for levar o exercício muito mais a fundo do que uma questão somente estética, é evidente que não interessa qual seja a sua forma física, o seu visual físico. Você precisa se movimentar, você precisa treinar para manter o seu corpo ainda mais vivo, para manter o seu corpo ainda mais saudável. Qualidade de vida e bem-estar. Isso aí não interessa a sua forma, interessa que você tem que sentir isso também. Tá? Isso que eu Ok. nem estou citando questões de controle de estresse psicossocial, de depressão, de ansiedade. Não estou nem citando. Parar de fumar, para quem faz exercício é muito mais fácil. Estou nem citando essas coisas. Estou falando exclusivamente de saúde direta mesmo. Colesterol tal, diabetes, Aham. entendeu? Então todo mundo tem que se movimentar. Ninguém é isento de nenhum problema de saúde. É óbvio. E a gente pensar também. Desculpa, nós Pode falar. estamos vendo hoje o Covid-19. Saiu um estudo importante esses dias, correlacionando aí quanto mais pesada a pessoa, com maior risco de desenvolver um caso grave de Uhum. Covid-19. Então, veja só, obesos têm maior risco de ter complicações graves e de morte. Mas isso não isenta a pessoa que é magra de morrer dessa mesma doença. Então, do mesmo Sim. jeito que eu posso usar isso para o Covid, eu posso usar isso para todas as outras doenças. Tá? Ok. Eu cortei Perfeito. você pode falar, tá? Desculpe. Eu vou tentar lembrar o que eu ia perguntar, porque assim, olha, os cabelos brancos já estão me atrapalhando já. Eu Mas cortei hoje vamos para não seguir aparecer aqui. na foto. Ah, entendi. O meu não adianta cortar, meu bem, porque senão eu vou ficar careca, entendeu? Não vai adiantar. Você sabe que o Kleber é meu ídolo, né? Ele fala que eu tento seguir ele em tudo. Então, eu tô já ficando Ah, grisalho, que é para seguir ele em tudo mesmo, que ele já tá sim, cabelo todo porque ele tem uns branquinho. 20 anos a mais que eu. Eu não sei por que que ele não tá tão grisalho assim, porque ele tem mais É, idade que eu. Mas depois a gente eu acho resolve que isso, né? você tá vendo ele numa luz boa, porque eu acho que ele tá bem grisalho. É, é que tá faltando um pouco de cabelo também, vamos combinar, né? Verdade, vamos parar de criticar meu sócio aí antes que ele brigue comigo. Vamos. Isso. Tá. Bom, acho que você já falou um pouco disso, mas quais são os riscos da gente não praticar atividade física? Pois é, veja só, eu acabei antecipando uma resposta aí para você, né?
Então, veja só, os riscos são os mais variados possíveis. Então, desde doenças metabólicas, como eu citei, doenças cardiovasculares, doenças psiquiátricas ou psicológicas, né, no caso, na verdade tudo, alterações de humor, alterações na qualidade do sono, tudo, absolutamente tudo pode ser alterado por um estilo de vida mais sedentário, tá? Então, não só mais sedentário, como geralmente é um combo, né? A pessoa que é sedentária geralmente também não se alimenta bem, geralmente também às vezes cede mais a algumas pressões, alguns estresses do dia a dia. Enfim, a pessoa vai virando aquela bomba relógio, né? Então, quando você passa a ter um comportamento mais ativo, né? Lembrando lá o que eu falei no começo, ser mais ativo em relação a tudo, você passa a controlar as variáveis desde do coração até... Aliás, vamos lá, desse fio de cabelo até o dedinho do pé, eu tenho certeza que você vai estar melhorando a sua qualidade de vida. E, gente, vamos pensar em bem-estar. Isso é uma coisa que é um termo muito utilizado e que às vezes fica meio vago. Gente, bem-estar é você se sentir bem consigo mesmo. Não é só eu ficar esteticamente mais bonito, é eu olhar para o espelho e me sentir mais bonito. Por quê? Porque meu humor está melhor, porque eu agora me sinto mais capaz, porque eu me desafiei a fazer uma determinada coisa e eu consegui, eu estou orgulhoso de mim. Então veja como se eu for pegar uma gama infinita, não tem fim. Não tem mesmo. Legal. Eu lembrei do que eu ia te perguntar. Na verdade, um comentário, que você falou desses fatores psicológicos, né? Que são, enfim, extremamente importantes para todas as áreas. E, na verdade, o contrário também, né? Quando o meu psicológico não está bem, eu posso desenvolver doenças também, né? Então, parece que vira uma bola de neve, né? Sim. Então, eu começo a comer de forma errada, eu desisto também. Se eu comecei algum treino, eu desisto de treinar. Então, o treinamento também aumenta hormônios que deixam a gente mais feliz, mais alegre, melhora o humor. Então, pode reduzir também risco de depressão. Legal, exatamente. Tudo, enfim, tudo junto ali, aí né? vai chegando naquela questão, né? De o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, eu parei de fazer exercício, parei de fazer dieta, parei de fazer isso, agora eu estou cheio de problemas. Mas porque eu estou cheio de problemas, eu também não vou fazer exercício, não vou fazer dieta, não vou me cuidar. E aí vai virando aquele cíclico, né? Vira um círculo vicioso, onde a pessoa exatamente. literalmente ela não sai do lugar. Então, eu sempre comento com os meus alunos, dói porque eu não faço tal coisa porque dói. E dói porque eu não faço tal coisa. Entende? Então, chega um momento que você tem que pesar, poxa, será que para eu me sentir melhor, eu não tenho que, de repente, fazer algumas coisas que não são do meu agrado? Por exemplo, me movimentar? Será que para eu me sentir melhor, eu não tenho que fazer uma coisa super terrível que é controlar a minha alimentação, parar de comer só porcaria, parar de comer qualquer coisa que eu vejo pela frente, em qualquer horário, entendeu? Essa é a grande questão, de você simplesmente rever a sua vida e entender que as coisas que você acha que estão dando errado não estão dando errado aleatoriamente. É uma série de comportamentos que vem causando isso e que, de alguma forma, vão sendo afetados também pelas suas próprias consequências, né? Parece dark isso que eu tô falando, né? Vai pra frente e volta pra trás. Pra quem assistiu a série, mesmo, né? é impressionante, mas é isso aí. É isso. Tá, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para você. Tem gente que fala assim, não consigo treinar na semana. Eu vou só de sábado no parque e corro 1 hora. Isso pode trazer algum problema de saúde? Isso pode acarretar alguma coisa? Tá, vamos lá. Eu vou te dar 2 respostas e a gente vai ficar sem resposta nenhuma, tá? Oh, meu Deus, tá a bom, primeira então. resposta, essa eu já estou deixando de presente para vocês não vão ter essa resposta. Porque veja só, eu tenho uma linha um pouco mais conservadora de treinamento nesse sentido. E as recomendações
mais importantes que eu conheci era de, se você for fazer atividade somente uma vez na semana, melhor que você nem faça, porque você vai estar Eu correndo também um já ouvi. risco desnecessário, tá? Então, por Aham. exemplo, um termo pejorativo, mas você pega o tiozão que só joga bola no final de semana e depois sai para churrascada e cerveja, né? Peguei um bem estereótipo, né? Então, esse cara, quando ele vai jogar esse futebol com os amigos, ele está se expondo a um risco desnecessário, tá bom? Então, é arriscado, tá? Sim, Eu não recomendo. Personal trainer Bruno, não recomendo. Se for para fazer uma vez, fique perfeito. em casa, seja um sedentário completo, tá? É, Não seja, mas se for para fazer é. isso, Sim, seja não, eu sedentário que é entendi. melhor, Eu tá? falaria a mesma coisa. Entendi perfeitamente. Agora, tem alguns estudos que estão estudando os Weekend Warriors, que são os guerreiros do final de semana, que são pessoas que realmente não acham tempo durante a semana ou que se sabotam durante a semana toda, né, para sentirem que não tem tempo. E aí chega no final de semana, sábado e domingo, eles acabam fazendo os 150 minutinhos lá que eu falei anteriormente, acabam fazendo corridas, ou, por exemplo, pedalam bastante, longas distâncias e tal. E não está muito conclusivo, então por isso que eu falei que ia deixar Ah, sem respostas. Porque os estudos que eu fui encontrando já estão apresentando algumas coisas positivas em relação à saúde deles, desde que eles mantenham esse padrão também. Então, uhum. não é só aleatoriamente, não é uma vez por mês. Parece que, por esses estudos, se eu fizer só final de semana, mas se for todo final de semana e com uma quantidade adequada, parece que ainda tem algum benefício, tá? Então, em resumo, não sei te responder. Eu contei os dois lados da corda aí, Sim, mas eu, Bruno, não mas recomendo. Se fosse o meu pai eu também falando para acho que é mim, Bruno, não arriscado. faço nada, vamos jogar um fute, eu ia falar, pai, vamos assistir um filme, vamos ver uma Vamos série, só para cerveja e para o churrasco? vamos. De repente pode ser, aliás, mais Melhor, prazeroso até. Concordo, viu? exatamente. Vamos só para cerveja e para o churrasco. Mas para eu ter uma boa saúde, para ser super saudável, só fazer atividade física 1 hora por dia, tô joinha. Então, não, né? Não, Porque, veja só, tá, que pena. caiu naquela questãozinha lá do começo, para quem estava desde o começo da live. Que eu dei o exemplo, eu faço 1 hora de atividade por dia e fico 23 horas em repouso. Olha só como é uma competição completamente desleal, é injusto. São 23 horas parado por apenas 1 hora se exercitando. Então, não é só se movimentar 1 hora, não é só fazer exercício 1 hora. Agora, mesmo que o indivíduo passasse a ser uma pessoa mais ativa, o dia inteiro mais ativo, também não é só. Porque também precisa de uma dieta balanceada, né? Precisa de um padrão alimentar, né? Balanceado. Uhum. Ele também vai precisar do que nós falamos lá, do controle do estresse psicossocial. Poxa, hoje é muito comum você ver empresários, né, que passam o dia trabalhando naquela pilha de nervo estressado, que o cara chega a conversar com você, a artéria do cara tá quase vindo no seu rosto, pulsando, e aí ele treina 1 hora com você, vai para casa, come granola, será que adiantou? O cara passa o dia inteiro pilhado, nervoso, estressado, brigando. Então, a gente fala que é um triângulo de ponta cabeça, né? Por que de ponta cabeça? Porque é difícil equilibrar. É muito difícil equilibrar um triângulo de ponta cabeça. Então eu tenho que ter doses adequadas de exercício, de alimentação, desse controle do estresse psicossocial e dentre várias outras coisas que tem no meio disso, né? Tem muita coisa que a gente tem que ir ajustando no dia a dia. Legal. É isso mesmo que você falou. E na verdade, esse iogurte que ele tentou comer melhor também já não vai fazer efeito, entendeu? Por conta dessa vida toda estressante que ele tem. Então, precisa Exatamente. ter equilíbrio, né? Não É isso adianta aí. Bom, não adianta você ajustar só um ponto, né? Inclusive, eu sim. gosto muito de comentar com alguns alunos que às vezes perguntam para mim assim: ó, essa pergunta eu tenho certeza que você ouve umas 1000 vezes por dia. Dieta dá mais resultado que exercício, não dá?
Não, mas exercício dá mais resultado que dieta, não dá? Pelo Qual que é menos o melhor, ouço né? isso. Dieta ou exercício, né? Exato. O que vai me dar mais resultado? E eu costumo responder para ele: o que você tem mais facilidade? Aí o cara fala assim: não, eu faço exercício, mas eu não faço dieta. Eu falo, então, quando você ajustar a sua dieta, você vai começar a ter resultado. Aí a pessoa fala assim: não, eu faço dieta, mas eu odeio exercício. Eu falo, então, quando você começar a fazer exercício, você vai ter resultado. Porque, na Perfeito. verdade, quando eu ajustar o lado mais fraco, aí é que eu passo a ter resultados mais eficientes, né? Então, Sim. poxa, não adianta nada eu ser um atleta sensacional durante o dia, da noite eu tomar 10 latinhas de cerveja, comer brigadeiro e pizza. Não tem como, não vou conseguir Sim. ter resultados assim, entendeu? Exatamente. E assim Tem como o que acertar a contrário, você pode. balança, né? Exatamente. É Isso balança, aí. exatamente, equilíbrio. O equilíbrio Equilíbrio. de Tem que tudo. acertar. Sempre, né? De Sempre, tudo, toda resposta exatamente, cai no de equilíbrio. tudo. É Toda, impressionante. verdade. Equilibra tudo nessa vida. Então, olha, Bruno, adorei. Gente, vocês têm perguntas? Olha, você viu que a nossa live, o pessoal ficou firme aqui, hein? Ficamos Ó, ali tá, na marca dos 30 acompanhando. Foi ótimo. ó, Vamos tamo lá, minha competindo com a gente. Globo, hein? Você Estamos viu? competindo com Nossa, a Globo roubamos o essas horário horas, da 30 novela, pontos filho. ali no Ibope, tá Cara, massa. o William Bonner que se cuide. Pessoal, se Vamos vocês lá, tiverem gente. alguma dúvida, é legal que vocês mandem dúvidas aqui, porque daí a gente já está aqui, a gente já responde, né? É bem interessante. Mas É, caso vocês tenham algumas dúvidas depois, eu acho muito interessante, sejam os meus alunos que estiverem assistindo, poxa, eu tenho uma dúvida, manda para ela, enche o saco dela, não vai? Vá lá na caixa de mensagem isso. dela, manda lá, Manda pra pergunta, Tati. bem Isso. como seus clientes, seus amigos aí, familiares que tiverem alguma dúvida sobre exercício que eu possa de alguma forma ajudar, vá lá, enche meu inbox lá também, Isso. manda Manda pro mensagem, Bruno. que eu vou Lota a sentir. caixa do Bruno, gente. É um prazer imenso conseguir, de alguma forma, ajudar, porque é isso Sim, que a gente tem que sim. fazer hoje, né? Tá todo mundo meio perdido. Ó, veio uma pergunta aí, hein? Vê, Vamos deixa eu pegar ver. aqui, ó. Ô, meu pai. Uma Uma prática de prática de exercício exercício. simples. Simples como uma caminhada, feito com regularidade, é suficiente junto com uma alimentação equilibrada? Tá. Você prefere responder ou posso puxar Pode daqui? responder, Bruno. Então, Thaís, eu estava comentando que para se caracterizar como um exercício físico, tem que ter uma progressão, tá? Tem que ter uma evolução. Porque se eu me mantiver fazendo aquele 1 quilômetro durante aqueles 20 minutinhos, é bom, é ótimo, é melhor do que ficar parado, sem dúvida. Porém, pensando em resultado, vai chegar uma hora que o meu corpo vai se adaptar àquele estímulo e vai parar de me entregar um resultado. Para que eu volte a ter resultado, eu tenho que quebrar aquela homeostase, eu tenho que quebrar aquela adaptação e dar um estímulo um pouquinho mais intenso. Até estava brincando que a gente não só intensifica o treinamento, porque nós somos carrascos e temos prazer em ver dor e sofrimento. É porque realmente, quando fica fácil, seu corpo já se adaptou, você precisa evoluir aquele estímulo, entendeu? Então, sugestão que eu dei, é lógico que é uma sugestão somente como exemplo, tá? Então eu poderia tanto ajustar de 1 quilômetro para 1,5 km, 2 km, como eu poderia manter 1 km, mas diminuir o tempo de execução. Então, se eu levava 20 minutos para fazer esse 1 km, eu passo a levar só 15 minutos. Ou seja, eu estou andando mais rápido, isso está me gerando um esforço maior, e aí o resultado vem, tá? Isso, Thaís, pensando em resultado. Agora, se for pensar em saúde e bem-estar, tá ótimo. O importante, veja lá as primeiras perguntas, é se manter em movimento, tá? Tanto é que tem uma recomendação clássica que é você dar pelo menos 10 mil passos por dia. Que, em tese, uma pessoa que dá mais de 10 mil passos por dia, ela tem um risco, não vou arriscar a porcentagem aqui que eu não lembro, mas tem uma porcentagem muito menor de risco de desenvolver uma doença cardiovascular do que uma pessoa que não dá 10 mil passos. E hoje, veja só, quem não está com o celular no bolso praticamente 24 horas? Praticamente todo mundo. E praticamente todo celular também já vem com um appzinho de saúde ali instalado, já vem de fábrica,
que conta cada um dos passinhos que você dá. Então você pode entrar lá agora e ver quantos passos você vem dando no última semana, no último mês, no último ano, e verificando, poxa, eu estou ficando muito abaixo de 10 mil, poxa, eu estou passando de 10 mil, entendeu? Então é bem interessante. Ó, de novo, um aplicativo sendo usado para algo que vem para o bem, né, nesse caso. Tem mais uma pergunta aí. Teve uma pergunta que eu acho que a resposta pode ser muito semelhante. Quantos quilômetros devo correr diariamente? De 4 a 5 quilômetros é uma boa Então, quilometragem? isso é muito pessoal, tá? Isso vai variar. Se eu pegar, esqueci o nome daquele, Vanderlei, que correu a maratona lá e teve um escocês que pegou ele lá, lembra disso aí? O cara ganhou uma medalha olímpica, tal. Pô, esse cara corre uma maratona. Se eu der para ele correr 5 quilômetros, ele vai rir na minha cara. Para ele não vai ser um treinamento eficiente. Assim como se eu pegar o vozinho lá com 90 anos e mandar ele correr 5 quilômetros, ele também vai rir na minha cara e vai falar, meu amigo, eu tô com dificuldade para ir do meu sofá até o banheiro fazer xixi. Então, é muito individual. Para cada aluno, para cada necessidade, eu tenho que estudar, avaliar e entregar algo que ele seja capaz de executar, né? Tanto é que um termo que a gente usa muito, agora, de novo, fazendo um merchanzinho no nosso estúdio lá, a gente fala que a ideia do nosso treinamento é entregar um treino desafiador, porém possível para todo mundo. Então, veja só, desafiador, porém possível. Então, o que é desafiador para você pode não ser desafiador para mim, bem como o que é possível para você pode não ser possível para mim. E a magia da nossa profissão é o quê? É conseguir fazer o treinamento ser possível e desafiador para todo mundo. Entendeu? Então, para você, 4, 5 quilômetros pode ser bom, não sei. Eu teria que te avaliar. Tá, ok. Vamos ver se tem mais alguma. Thaís disse que entendeu, legal. Relógios e celulares são confiáveis para contar passos? Então, vamos lá, né? Eu não sei te dizer agora com precisão, porque tem muitas marcas, tem muita coisa nova por aí, tá? Eu sei que lá no tempo que eu comecei minha carreira, que embora pareça novo, já faz um bom tempinho, tinha Polar e Garmin que eram os top do top, tá? Então, avaliava a frequência cardíaca com uma boa precisão, tinha alguns que davam localização, passos, enfim, uma variedade de itens, só que eram relógios caros, a gente pagava, sei lá, um reloginho básico, você pagava R$ 600, era realmente caro, isso aí, tá? Hoje, o que acontece? Nós temos desde do Apple Watch, que é de um valor bem alto, até um reloginho que você, sei lá, paga R$ 50, você acha no Mercado Livre e compra. Então, poxa, eu não posso dizer para você que um é mais preciso que o outro, ou que um é preciso e o outro não, sendo que não tem estudo sobre. Creio que a Apple não queimaria a sua marca fazendo um aparelho que fosse ruim na medição, assim como Samsung, enfim, entre outras grandes marcas aí, tá certo? Ok, a Valquíria agradeceu que você tirou a dúvida dela. Eu que Gente, agradeço por você ter trazido uma dúvida. mais alguma dúvida, gente, que vocês queiram colocar? Enquanto isso, faz o seu merchan pra gente, Bruno. Fala da Fusion. Como que tá? Tá Opa, voltando, não tá? Como é que tá? então, né, estamos esperando, que foi o que sobrou para todos os brasileiros, né? Estamos esperando. Então, enquanto não houver um decreto que traga Votorantim, que a nossa área ali, embora seja colada em Sorocaba, literalmente, Sorocaba. Aham. nós estamos localizados em Votorantim. Então, essa região de Sorocaba e Votorantim, né, tem que ir para a fase amarela aí do Plano São Paulo aí de retomada, né? Se o que parece é que nessa sexta-feira deverá ser decretado, porque
ambas cidades já estão com patamares suficientes para entrar, ok? Se rolar mesmo, provavelmente na segunda-feira, a gente volte com horários reduzidos, tá? Só poderá ficar aberto durante 6 horinhas, então nós vamos ter que selecionar os melhores horários, tá? E para um público bem limitado. Então, é 30% da capacidade. Que eu acho que no nosso caso ali, como é um estúdio, não é uma academia, eu acho que seria na faixa de umas 3, 4 pessoas por horário. Então, ainda estamos patinando aí para ver o que vai acontecer. Mas eu tô confiante aí que na sexta-feira sai o decreto e segunda-feira estamos lá na batalha de novo, tentar recuperar os alunos, tentar trazer mais alunos que vão precisar, porque tá difícil. Então, pessoal, todo mundo, né? Fúzio Votorantim, na rua Paula Ney, 1435, Parque Bela Vista, Votorantim. Por favor, vão lá. Façam suas matrículas, estamos precisando. Olha, gente, excelentes personagens lá, gente. Terrível. Vamos lá. Olha, eu nunca imaginei que seria tão difícil. Eu imaginava que era, sei lá, que a gente ia ficar um mesinho fechado e depois ia voltar com a galera morrendo de saudade. Mas, gente, estamos aí em 4 meses. Isso, não. Olha, eu posso dizer em nome do Kleber também que nós seguramos com unhas e dentes, porque eu até sou muito grato aos alunos que se mantiveram aí com a gente online, que se mantiveram de alguma forma nos ajudando, porque para eles, para os nossos alunos pode ser só um estúdio, mas eu tenho certeza que para o Kleber e para mim é a realização de um sonho. Aquilo para a gente é como se fosse um filho, sabe? É muito importante para a gente conseguir reabrir. E, poxa, se não fosse nossos alunos que são extremamente compreensivos e, cara, eu sou fã de todos os meus alunos, até mesmo daqueles que não conseguiram ficar, que, enfim, foram afetados também, que precisaram parar. Sou fã dos meus alunos. São todos muito incríveis. Então, legal. E eu quero ficar fã de mais alunos, então, por favor, vamos. Isso, gente, vamos lá, né? Fala, e aí, por enquanto, na pandemia, de repente alguém quer contratar vocês como personal online, dá Então... Como te acha? Como acha o Kleber? Entra aí no Instagram, @FusionVotorantim, manda lá uma mensaginha. Sou eu mesmo que respondo, então já vai estar mais fácil, tá? Fala, poxa, eu tava lá na live com a Nutri, poxa, daí eu até, de repente, consigo elaborar alguma coisa interessante, não só para agora, já nas aulas online, como depois. Pra gente já, legal, sei lá, ir criando um mercado novo, né? Que, enfim, todo mundo vai ter que reconquistar o mercado. Pois é. Bom, a Amanda, acho que é Amanda o nome dela. Amanda disse, eu estava esperando essa live ansiosamente, não me arrependo, vocês são demais, parabéns, valeu. Poxa, essa é uma das nossas alunas incríveis. Live. Essa é uma das alunas incríveis, legal. Mais uma delas. E bom, gente, realmente, os nossos alunos foram muito compreensivos desde o começo e, cara, não tem o que falar, eu sou fã deles mesmo. Sou eternamente grato. Somos eternamente gratos. Né? Muito bom. E, aliás, você deu um show. Você deu um show na nossa live. Caramba, o que tem de gente que fica... Não, hoje nós invertemos os papéis. Hoje foi, tá vendo? Me entrevistou, mas da última vez, cara, na hora que terminou, eu falei, cara, não parava de receber mensagem, meu, quem é ela? Poxa, da onde você arranjou? E olha, eu tenho prazer de dizer que eu conheço grandes nutricionistas, trabalhei 8 anos no spa, e realmente a nossa ideia bateu muito, foi, sei lá, foi uma sintonia fina mesmo, foi muito bom. Legal. Super recomendo você eternamente. Idem. Ah, que bom. Agora eu tô na região, né, gente? Ó, agora eu sou aqui de Sorocaba, Votorantim, Capela do Alto, enfim, tô aqui, gente. Araçoiaba, não esquece que é onde você tá morando. Tô perto. Araçoiaba, estamos aqui, ó, estamos tudo perto. Então, Bruno, muito obrigada, adorei, foi muito bom, valeu, vamos marcar próximas. Eu que agradeço. Muito. Eu que agradeço mesmo, obrigado pela oportunidade e, pô, foi uma energia lá em cima, adorei, foi muito bom.
obrigado. Foi muito bom mesmo. Obrigado, gente, que acompanhou. O pessoal ficou muito bom aqui com a gente acompanhando. Valeu. E na próxima terça, Bruno, para você e para quem estiver vendo, a gente vai ter... Seria quarta, mas quarta assumi compromissos agora. Não vou poder mais de quarta, então vai ser de terça. E de terça a gente vai ter o chefe Henrique Nascimento falando de comida sem neura. A gente vai falar de comida com o chefe de cozinha. Vai ser show de bola. Então, pessoal, ó, marca aí na agenda para vocês acompanhar, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, Bruno. Valeu, gente. Obrigada por quem acompanhou. Obrigado. Tchau, tchau.